Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a uma semana um livro. Eu sou João Henrique e hoje a gente vai falar sobre as aventuras de Sherlock Holmes nessa edição da Ciranda Cultural, que é uma edição bilíngue. Então também será sobre The Adventures of Sherlock Holmes. Bom, vamos lá, deixa eu só explicar um pouquinho. Eu fiz um vlog lendo este livro. E eu começo o vlog num dia, mas eu só termino no outro. Porque o livro é longo, grande, não, nada disso. O livro é super curtinho, você consegue ler ele em 2 horas, eu acredito que 2 horas no máximo você consegue terminar a leitura desse livro. Mas aí eu decidi fazer em 2 momentos, porque eu comecei a ler ele em inglês e depois eu fui ler ele em português. Então é necessário que a gente tenha essa visão, né, essa noção, porque este livro, né, essa edição, ela traz 4 contos das aventuras, né, de Sherlock Holmes. E os contos, como desde que surgiu, né, os contos eles têm um tom mais rápido, de brincar um pouco com o raciocínio dedutivo das pessoas, o raciocínio lógico das pessoas. Foram selecionados 4 contos que são A Liga dos Ruivos, O Mistério do Vale de Boscombe, O Carbúnculo Azul e O Polegar do Engenheiro. Assim que eu tirei o livro do plástico, eu comecei a fazer a leitura dele na versão em inglês. E aí ontem, no caso, eu li o livro todo em inglês e mostrei um pouco de como é o livro por dentro, como são as ilustrações aqui pra vocês no primeiro recorte. Depois, né, hoje, eu voltei a ler o livro, mas aí pegando a versão em português. E aí vou fazer uma comparaçãozinha sobre as duas. Eu gostei bastante, são contos rápidos, né, então a gente consegue matar essa leitura super rapidinho. 2 horas no máximo a gente consegue já ter lido todos os 4 contos, já consegue ter uma noção de quem é, né, o Sherlock Holmes, a importância dele, principalmente o que foi que fez com que o Arthur Conan Doyle desistisse, né, da faculdade de medicina, já que ele era um médico. Se formou em medicina devido à família e tudo mais, mas começou a publicar romances e ficou muito conhecido quando começou a publicar os contos curtos, né, com as aventuras de Sherlock Holmes, lá em 1890, mais ou menos. Eu sei que as 12 primeiras aventuras de Sherlock Holmes, elas se transformaram num livro que foi publicado em 1891, salvo engano foi 1891 ou 1892, mas até hoje a gente tem
esses contos sendo publicados, sendo retratados. A gente conhece, né, algumas versões, inclusive, para animação dos contos do Sherlock Holmes. A gente conhece algumas adaptações feitas para o audiovisual. Então é um super sucesso, né, um clássico atemporal. Eu não lembro de, já adulto, ter lido alguma coisa do Arthur Conan Doyle. Acredito que eu não li o Sherlock Holmes, as aventuras de Sherlock Holmes agora depois de adulto. Eu só lembro de ter lido quando era bem criança, quando estava começando a aprender a ler, etc. E aí eu gostava muito de ler, e eu peguei um livro da biblioteca, que aí eu lembro claramente que eu li esse livro, junto com outros 2 livros que eu também lembro muito na infância de ter lido, e que eu gostei muito. Um deles eu amei, 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 e nunca mais eu procurei saber desse livro. Eu vou até procurar, ver se eu consigo achar esse livro de novo e reler, que era A Luneta Mágica. Eu lembro deste livro, assim, detalhes pormenores, e que eu fiquei encantado por esse livro. Isso quando eu estudava no Colégio Santana, então era antes da 5ª série. E outro livro também foi A Mão e a Luva. Eu acho que um outro foi 11 Minutos, do Paulo Coelho. E aí já era durante o ensino médio. Mas enfim, são leituras que eu vou procurar refazer agora depois de adulto. Mas As Aventuras de Sherlock Holmes eu lembro que é desse tempo, assim, da infância, que eu li e não li mais, né? E essa é uma versão que eu gostei bastante. Acho que eu já mostrei, mas assim, tanto a diagramação quanto imagens. Então é uma versão que é ilustrada, não traz somente o texto. E mais do que isso, se vocês perceberem, o texto ele vem em 2 colunas. Uma coluna é em português, a outra coluna é em inglês. É bom para quem tá começando a aprender inglês, para ficar fazendo esse contraste, né? Porque você vai lendo e aí, se você tiver dúvida, você vai na versão traduzida para saber o que é que significa. Porém, eu acho que por já estar ali meio que mastigadinho, né? Por já estar lá colocado a versão em português, isso também dificulta um pouco, porque você fica muito acomodado. Então, como as 2 estão postas ali, eu pelo menos me senti muito acomodado e tendencioso a ficar olhando sempre para o português. Então, eu acho que isso dificulta um pouco quando você pega um texto que está só em inglês. Você força um pouco mais a sua cabeça a ficar tentando lembrar as palavras, a ficar tentando meio que solucionar a questão da frase, sem necessariamente precisar ficar preocupado em traduzir cada palavra em si. Mas eu acredito que é uma leitura muito boa, eu acredito que essa é uma versão muito legal para quem tá aprendendo, para quem quer, né, e mergulhar um pouco mais na leitura em inglês. Eu gostei bastante da edição, gostei bastante do formato. Eu amo livros de capa dura. Eu gostei que as folhas, apesar de ser folha tipo de revista, que ela é meio... que tem uma gramatura diferente, ela tem uma iluminação própria, apesar disso, ela não é branca, resplandecente, ela tem uma coloração. Gostei que é todo colorido, então isso também, até as ilustrações, elas fazem com que a gente visualize um pouco a cena e crie, né, essa cena toda a partir do roteiro que já está posto do Arthur Conan Doyle. Enfim, gostei bastante e indico bastante. Sobre o livro especificamente, trata de 4 contos diferentes, e eles são bem diferentes entre si mesmo, que mostram como o Sherlock Holmes ele vai buscando pequenos momentos, assim, coisas que a gente às vezes até deixa passar, para poder trazer reflexões e até raciocínios bem dedutíveis, né, de como é que a gente chega no real assassino ou no real vilão da história. Em A Liga dos Ruivos é sobre um roubo ao banco, e aí coloca, né, cria-se uma situação de que só pessoas ruivas deveriam fazer um determinado trabalho que ocuparia metade do expediente deles. E aí nessa metade do expediente, um dos funcionários que foi contratado por um dos ruivos, ele termina arquitetando um plano e fazendo por onde ele conseguir roubar um banco, que era, enfim, onde esse ruivo, ele morava, ele trabalhava e ele tinha, né, o seu banco. Mas tudo conseguiu ser solucionado graças à expertise do Sherlock Holmes, que conseguiu achar detalhes, né, no caminho que conseguiram dar a solução para esse crime. Em O Mistério do Vale de Boscombe, trata de um pai
que ele foi assassinado e o principal suspeito é o filho, só que o filho jura que é inocente, mas uma senhora viu uma discussão dos dois nesse bosque. E aí, depois, o filho apareceu com a mão ensanguentada, enfim. E o filho conta uma história que faz muito sentido, mas assim, deixa uns pormenores. Então, o que foi que aconteceu? Que rato é esse que o senhor, né, que o pai, falou que matou ele, né? E então, o Sherlock Holmes vai fazendo, né, algumas deduções e vai encontrando pistas e vendo pegadas, e aí ele vai descobrindo a partir de vestígios do que foi deixado, bituca de cigarro, uma perna que faz mais força do que a outra, então uma pessoa que possivelmente era manca e etc, e descobre que foi o amigo, né, o falso amigo desse senhor que terminou matando ele, porque não queria que o filho dele, do que foi morto, se casasse com a filha do que matou, por alguns outros motivos que durante a história a gente fica sabendo. Em O Carbúnculo Azul também se trata de um roubo, na verdade o roubo de um carbúnculo azul, uma joia, né, bem preciosa, e a pessoa que roubou colocou dentro de um ganso, só que aí a gente tinha as iniciais no chapéu e o Sherlock começa a traçar quem seria mais ou menos a pessoa, descreve, né, faz deduções inclusive de como seria essa pessoa fisicamente, quais os aspectos e características dela, então, e termina que essa pessoa, que na verdade era dono do chapéu e seria em tese dono do ganso, não era a pessoa de fato que tinha cometido o roubo, mas levava para essa pessoa que tinha cometido o roubo, e tudo foi esclarecido justamente por essas deduções do Sherlock. Por fim, em O Polegado Engenheiro, a gente tem um capitão que era extremamente mau e que fabricava moedas, né? Ele falsificava moedas, mas aí ele sempre levava uns engenheiros para ver o que é que tinha de errado na máquina, e quando o engenheiro descobria que tinha alguma coisa de errado ali, né, que era feito com aquela máquina, ele era fadado à morte. E aí uma senhora que morava lá, ela ficou muito, muito, muito assustada com toda a situação. Ela não queria que esse engenheiro que chegou lá morresse também, mas aí ele termina descobrindo, e aí vão tentar matar ele, e aí dão uma machadada que corta o dedo dele, mas a lamparina que ele estava usando, que era de óleo, termina pondo fogo na máquina, todo um rolê, mas o Sherlock consegue solucionar, só que dessa vez ele não prende também, né? Ele não dá voz de prisão e ele não consegue prender, justamente porque o tempo que eles demoraram para poder chegar lá foi quando toda a situação do incêndio já tinha acontecido e eles tinham fugido para outro lugar. Enfim, é isso. Me conta aí se vocês já leram Sherlock Holmes. Eu acho que esse vídeo ficou bem extenso, mas me conta aí se vocês já leram Sherlock Holmes, algum desses diversos contos das aventuras de Sherlock Holmes, escrito pelo Arthur Conan Doyle. Não esquece de deixar o like, de comentar se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês já viram, se vocês já leram algum livro nessa edição que é português e inglês, se gostaram também desse formato. Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho, e até a próxima semana com mais uma Semana um Livro. Tchau, tchau e abraços.